Fala galera, beleza? Edson Matsukuma na área. Vamos dar a sequência aí dos nossos vídeos aí. Essa é a quinta etapa, tá certo? A gente tem dama do botão. É uma mão interessante aí para vocês avaliarem. 12 cães abre o raise do TG. E como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, é um jogador bem tight. E nesse momento ele tá numa situação ruim da mesa. Então eu dou um mini tribet em cima dele, para tentar isolar mesmo. E é o que acontece. Takeaway e Yankees não envolvem na mão. E ele dá check nesse flop quando aparece o Ice. Então tem grande chance dele não ter acertado esse Ice, porque senão ele tinha apostado. E como eu falei que ele mostra muito o seu jogo, então não tem o porquê eu apostar, tá? E mesmo se eu apostar ele tiver o Wise, ele vai voltar ao win. Então não é isso que a gente quer. Então a gente vai jogar passivo nessa mão. Na dobra do 6 desse turn, ele pensa mais um pouco aí e não aposta. Então realmente ele não tem esse Ice. A gente torce para bater alguma carta aí que ele tenha na mão. Alguma Broadway. Provavelmente ele subiu com alguma Broadway aí, que vai sair apostando aí, se caso ela venha aparecer nesse river aí. Então a gente não aposta de novo. Então a gente joga passivo, querendo que ele aposte alguma coisa. O 8 não conecta com nada. Então se ele tiver um par de 10, um par de valete, a gente está ganhando. Um par de 7 a gente está ganhando. Então torcendo para que ele aposte, né? E é o que acontece. Ele faz uma aposta de 5 blinds no pote de 12. Então não tem o porquê a gente voltar para ter todas as fichas dele. Porque se ele não tiver nada, ele não vai pagar. E esses pares pequenos aí provavelmente não vão pagar, tá certo? Então a gente só paga a aposta, porque ele poderia ter o Wise na mão, que escondeu aí até o fim. Então não tem o porquê a gente voltar a aposta. A gente não consegue extrair valor de mão pior do que a nossa. E infelizmente, se ele tem uma mão pior que a nossa, ele vai foldar aí essa mão aí, tá certo? Que era o que iria acontecer. Como ele tinha valete e rei na mão, se a gente volta, se a gente tribeta ele não pagaria essa mão. E estaria correndo o risco de tomar o call do Ice e dobrar ele na ação. Então essa é uma coisa para a gente ficar atento. Agora nessa mão ele vai ao win contra Good Fit, que no caso aí é o segundo pior stack da mesa no momento. A gente passa a ser o primeiro colocado aí na mesa. E essa mão é uma mão interessante. Takeaway abre um raise de 2,5. Eu resolvo defender essa mão. Não vou jogar tribetando. Resolvo defender essa mão. A gente acertou o Ice. Tem backdoor em Flush Nuts, no caso. Teria que aparecer mais 2 cartas de ouros para a gente fazer o flush. Então a gente vai jogar passivo, mais uma vez. Assim como a gente jogou com aquele dama-dama. Então a gente só vai pagar essa aposta dele agora, que ele faz uma aposta aí de metade do pote. Então eu resolvo somente pagar. Eu paguei para ver esse Ice, paguei para ver flush, então a gente tem que continuar pagando. Agora aparece o 4, não conecta com nada, não tem 4 no range dele ali, tá? Porque ele pode ter um par de 4 lá. O par de 4 provavelmente não tinha apostado nesse board com esse Ice, com esse valete. Então ele mostra fraqueza nesse 4, ele resolve não se betar. Ele pode estar muito grande, um Ice Rei, um Ice Dama que está ganhando da gente. Mas eu por estratégia de torneio, eu faço uma blocking bet, que é um conceito aí para vocês aprenderem. Eu saio liderando uma aposta pequena, induzindo ele só a pagar. Para ele não forçar uma jogada de uma aposta muito alta, para a gente pensar em pagar e perder mais ficha do que a gente perderia. Então essa é uma ação pensada aí, ela se chama blocking bet, tá galera? Agora teve a ação do 12 cães, ele veio all in ali, Takeaway resolveu não defender essa mão.
E agora vocês viram aí que eu tinha Ás e 5. Poderia ter subido essa mão também, mas como eu acabei de perder um pote importante, resolvi dar uma controlada, dar uma segurada. A gente ia acertar o Ás, ia ficar conectado aí numa possível sequência, tá? Então eu perdi uma oportunidade aí de ter feito, mas só por controle de stack mesmo eu resolvi abrir mão dessa mão aí e não subir. Takeaway então fez a aposta no rei ali. Enix resolveu não pagar essa mão. Agora uma outra mão que eu joguei e na minha visão eu joguei de uma forma equivocada ela. Eu teria que jogar de tribete essa mão e eu só paguei. Eu paguei na intenção de fletar, jogar em posição e na tentativa de envolver 12 cães. Se 12 cães vai ao win, né? Eu penso que o Good Fit teria que pagar essa mão se tivesse muito boa a mão dele lá. E aí acontece que o Enix também envolve e o 12 cães não envolve na mão. Então tem 3 jogadores com stack bom, saudável, envolvido na mão e quem deveria envolver na mão não envolveu. Então eu joguei realmente de uma forma errada. Então a gente não acerta sempre, né? E com esse bordo aí a gente não tem defesa nenhuma para esse Rei Vala aí. Teria que ser Runner aí pra gente fazer uma possível sequência, ou trincar o Valete, ou trincar o Rei, talvez seria ruim aí. Então resolvo abandonar essa mão. A estratégia inicial era envolver o 12 cães para ele ir ao win pro Good Fit pagar. E não aconteceu. O Enix também envolveu na mão e aí 12 cães saiu fora da jogada aí. Agora nessa mão a gente tem Rei 6 off. É uma mão defensável. É bem tranquila, apesar do Reis aí do takeaway. Então a gente vai para ver esse flop aí. A gente vê o flop, a gente acerta top pair, mas é um board bem conectado. Então pode assustar ele. Vamos ver como ele se comporta. Ele dá o cibete. Ele dá o cibete aí. Pode ser que ele tenha uma força. Vocês lembram de como ele vinha jogando? Ele jogou aquele Ás e Vala. Então ele pode estar seguido nessa mão. Ele pode ter flush draw aí. Pode ter acertado. Pode ter um Ás e Rei, por exemplo. Então acho que se ele tivesse a dama ele não tinha apostado. E aí nessa dobra do valete não tem o porquê eu sair liderando. Eu jogo de check. E ele dá o cibete. Então quando ele dá esse cibete aí, é quase que impossível eu estar vencendo essa mão aí. Pode ser que ele esteja realmente blefando, que ele tem o Ás aí e esteja blefando. Só que por ITM eu resolvo não continuar na mão e continuar perdendo mais fichas. Então eu abortei essa missão aí. Tá jogando fora de posição. Eu teria que ter tribetado ele, por exemplo, no flop. Para tentar assustar ele. Mas eu não o fiz. E mais uma jogada aí que eu poderia ter jogado de uma forma diferente aí, analisando com vocês agora. Talvez eu conseguiria ter feito ele foldar no flop lá se eu tivesse tribetado o meu Rei 6. Mais uma mão dele aí. Ele, Good Fit abre o Reis. Ele resolve defender o Big. Tem Ás 3 e Vala. Takeaway deu só o check. Good Fit deu check atrás, demonstra fraqueza nesse momento. Na dobra do 3, Takeaway sai liderando essa mão e consegue puxar o pote aí. Good Fit abandonou a mão, ele largou. Provavelmente ele não acertou nada, talvez um 8 e 9, um 7 e 8, algo desse tipo aí que ele abriu e não teve conectividade, tinha 2 cartas mais altas que a dele e resolveu abandonar a mão. Então o pessoal agora está jogando mais cauteloso, porque a gente tem o short stack da mesa, e nesse momento ele vai all-in. Então é um all-in aí, o Ás 5 abriu o raise, toma o all-in, não tem fold. É uma mão de 50-50 na sua equidade aí, Ás 5 contra Rei 10 off. Então é praticamente um 50-50, é um flip que a gente chama. Então o takeaway não poderia foldar nunca essa mão, matematicamente. Então, infelizmente, dobrou. Dobrou 12 cães, acontece do jogo e continua.
Nessa mão, Takeaway abre o Raise e toma um all-in. Um all-in bem forte. Então, Good Fit polarizou bem a sua jogada agora. Pode ser que um AK aí que tá com medo de jogar pós-flop aí nesse momento e perder fichas. Então, ele foi em all-in nessa mão aí. E acabou puxando esse pote aí. Agora nós temos um Raise do Enix. Tranquilo aí. Good Fit tribeta ele. Enix com a ação e vai pensar. Takeaway foldou a mão. Resolveu não defender o seu big. E Enix também foldou. Então passou a aposta. Provavelmente é uma aposta de muito valor aí. Mostrando aí que na outra mão ele foi em all-in. Dessa vez ele só tribetou um valor mais baixo. E querendo o call do Enix aí fora de posição. Essa mão a gente tem Dama 10 suited aí. Vai jogar do botão. Eu resolvo tribetar para dar um pouco mais de equidade. E para mostrar mais valor do que realmente é a nossa mão. Então mostrando aí que é um Ás, que é um Rei, que é um Dama. Tá certo? E querendo o call do Good Fit em posição. Enix pensa bastante. Ele tem 25 blinds e vai ao win. Ele indo ao win, eu tiro o Ás, Rei da mão dele. Ele indo ao win. Ele pode fazer com Ás, Rei? Pode. Mas eu acho que muito dificilmente ele faria isso. Então encaixa bastante pares médios na mão dele. Só que esse call, eu envolver nessa mão, eu estaria flipando com ele. Então é isso, galera. Contra o range dele ali, seria mais ou menos um flip. Mas por ICM, eu foldei essa mão. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem com seus amigos aí. Curtam, comentem. Tá certo? Isso é muito importante pra gente. Valeu, obrigado, até a próxima.